Já vai? Vai? Eu vou falar então primeiro. Eu posso falar para vocês se apresentar no canal. Então, boa tarde, pessoal. A gente está muito feliz de voltar aqui nessa casa, nossa casa, Cine Humberto Mauro, fazendo esse novo Fórum Doc, novo velho Fórum Doc, quase 30 anos, 29 anos. Alguém quer me passar o microfone ou como é que é? Desculpa, projecionista não tá ali. Ah, tá. Então tá bom, tá tranquilo. Beleza. Então a gente está entre nós aqui mesmo, entre amigos, amigos velhos. E a gente está aqui muito feliz, muito honrado de receber o pessoal ao Aguajá, que veio lá da terra indígena Caru, no Maranhão, para a gente realizar essa mostra seminário, né? A gente chamou essa mostra seminário de Sinitacaia, modos de inventar o passado futuro, porque Sinitacaia, Tacaia é uma tecnologia ritual dos Auaguajá. É uma cabana, né? Ela é feita de palha com as folhas verdes da palmeira do açaí. Isso. E aí é lá dentro que acontece um ritual importante lá entre os Auaguajá, que é onde eles fazem anualmente esse ritual, onde eles recebem o pessoal que mora no céu, chamados Karauara, e as pessoas que estão no chão, elas conseguem subir para o céu a partir dessa tecnologia ritual. E é feita nessa cabana Tacaia. Por isso a gente está chamando isso aqui também de uma forma de cinema ritual, né? A gente está tentando fazer com que essa sala de cinema também possa ser uma metáfora, né, daquilo que acontece lá na terra indígena, que é um fluxo de pessoas, né, uma mediação entre o céu e a terra. E aí a gente está fazendo isso aqui com nossos amigos ao Aguajá, o Guilherme também, nosso amigo, cadê? Dominique está por aí também. A gente está fazendo um desdobramento aqui nesse seminário de um módulo, que foi uma oficina que a gente ofereceu nos saberes tradicionais na UFMG. Aqui a gente está retomando aquela oficina que eles ofereceram em outubro, o primeiro módulo. Agora a gente está fazendo o segundo módulo aqui dentro do Fórum Doc, como essa mostra, na forma de mostra e seminário, né? Então, eles vieram aqui da primeira vez como mestres, né, como professores, e agora estão retornando para esse seminário como mestres, professores, agora no contexto do Fórum Doc, né? Então, eu vou passar a palavra aqui para cada um se apresentar, né? Se quiser falar o seu próprio nome e falar um pouco na própria língua e depois falar em português, vocês que sabem. Passa a palavra. Começa com você. Boa tarde, pessoal. Quem não me chama, quem não me conhece, né? Eu me chamo Maiacatão Aguajá, né? Eu venho lá do Maranhão, né? Teicaru, município de Bom Jardim, estado do Maranhão. Né? Eu estou aqui hoje, né? O Fórum Doc. A gente acha que a gente vai para falar meu nome, né? Eu falei, Maiacatão Aguajá, né? Eu moro lá, aldeia de Tiracambu, Teicaru e município do Jardim, estado do Maranhão. Boa tarde, pessoal. Prazer, meu nome é Pitari, Aguajá. Eu sou professor indígena, aí moro na terra indígena Caru. Tucoraquai, me chama de boa tarde, nossa língua. Me chama de Aracuraninha Aguajá. Também sou professor, sou de la terra indígena Caru, município de Boiati, estado do Maranhão. Só isso. Boa tarde, gente. Meu nome é Arapió,
para as estradas indígenas de Terra do Caru, no município de Bujadi. É isso. Catupai, meu nome é Iracatacu. É. Só isso. Guilherme. Meu nome é Guilherme, eu sou servidor da FUNAI, da Coordenação Regional Maranhão, sou antropólogo também, trabalho com os Auá e tenho trabalhado com o coletivo Iapua, que é um coletivo de professores Auá, que também eles fazem parte, eles que estão aqui, e a gente vai poder conversar sobre isso também depois. Então, a gente está abrindo a primeira sessão da mostra seminário, né? E então a gente vai passar para a exibição do filme, que é um filme já bastante antigo. É um filme realizado pelos aliados dos Auaguajá, né, históricos, pessoal do CIMI, lá do Maranhão. E esse filme, ele está disponível no YouTube, mas a gente quis trazer justamente porque a proposta aqui é a gente comentar as imagens feitas com os Auaguajá, né, ao longo de um tempo, de um período histórico mais delongado, até chegar nessa produção mais recente que eles próprios estão realizando, né. Então a gente começa hoje com esse filme Auacapará, que é do Humberto Capucci e Diego Jonathan. Não é tão antiga, é de 2007. 2007? É. E tem apenas 29 minutos. E depois disso, então, a gente vai fazer os comentários das imagens, né? E aí a gente passa a palavra tanto para o Dauá, para eles, porque eles estão preparados, está vendo que eles estão ornamentados, para ninguém se confundir com os caraí. E aí a gente passa a palavra para eles e a gente comenta o filme e depois a gente vai ter um canto, porque é assim que a gente vai dar melhor destino para as palavras. Obrigada. E depois dessa sessão, tem a sessão às 16 com outro filme que a gente vai passar aí fora do seminário, a mostra mesmo, que é Nossa Casa, Auaguajá, da Mariana Fagundes, Luísa Abramo, de 2015. A Mariana está aqui e ela vai também comentar com a gente na próxima sessão. Tá legal? E vai ter também o caso Quazauá, Os Donos da Floresta em Perigo, do Fly Guajajara. A gente vai projetar na próxima sessão. E um filme recente do coletivo Iapuá, Auacapelão. Iapuá. É isso. Eu queria muito que todo mundo tivesse aqui, o pessoal que veio da outra vez tivesse aqui, né? Raicramucã, Tatuchá, porque a gente viu eles aqui nessa imagem, né? E muitos outros também, né? Os mais velhos. E também as crianças, não sei se vocês reconheceram as crianças. As crianças pequenas, se vocês sabem quem são aquelas lá. Eu acho que esse filme é muito interessante, porque ele é um filme, né, assim, quase não visto, mas ele faz um arco, assim, do histórico, dessa questão dos Auaguajá, lá nas terras indígenas deles, lá no Maranhão. Eu vou falar só rapidamente sobre isso lá, sobre essas terras indígenas, onde eles habitam lá no Maranhão. Elas são 3 terras indígenas contíguas, né? Tem a primeira terra indígena mais ao norte, Alto Turiaçu, a terra indígena Auá e a terra indígena Caru, de onde é o pessoal que está aqui conosco. E tem uma 4ª terra indígena também habitada por Auaguajá, que é a terra indígena Araribóia, onde tem alguns depoimentos aqui nesse filme, na terra indígena Araribóia. A terra indígena Araribóia é também habitada pelos Guajajara. E também por grupos Auaguajá, famílias Auaguajá, parentes Auaguajá, que vivem em isolamento, que vivem em recusa de contato com a sociedade nacional. Vivem escapando tanto da sociedade nacional quanto dos parentes Guajajara, que habitam lá também nessa terra indígena, né? Não sei se vocês puderem ler
no catálogo a gente escreveu sobre isso. Guilherme tem uma tese também que explica bastante essa condição lá das terras indígenas e essa situação, né, que a gente tem bastante rara entre os Auaguajá, que são grupos familiares que são parte do povo em contato e parte do povo que se recusa ao contato. Essa parte, a maioria deles está na terra indígena Araribóia, mas ainda pode ser que existam ainda parentes, né, lá na terra indígena Caru, na terra indígena Auá, na terra indígena Alturiaçu, pode ser que exista ainda gente até que escapa do contato, né? Então, esse filme traz um pouco dessa questão. Ele, apesar de ser de 2007, como eu falei, parece que foi ontem, para nós, né? Mas lá o tempo passa muito rápido. Aquela coisa toda lá do desmatamento não tem freio e não para, né? E a gente viu a administração Neguajajara ali, ainda era representante da COIAB, né? A liderança da COIAB. Ela ainda atua, com certeza a gente tem uma grande diferença, né, na situação indígena, na política indigenista hoje, em relação ao que a gente tinha antes, né, no governo passado, com certeza, mas é isso, está tudo em disputa, né? Então, a gente não pode dizer que esse conflito dos madeireiros lá, que é uma questão muito antiga, muito instalada, uma política que é quase sem freio mesmo, essa questão do desmatamento nas terras indígenas onde os Auá habitam, porque elas são o resto de floresta amazônica no estado do Maranhão, né? O resto porque ele está realmente na franja da Amazônia, porque faz a transição entre o ambiente de floresta e o de cerrado ali no estado do Maranhão, mas também porque elas são as terras, o resto de floresta em pedra, da floresta amazônica que se sustenta, está dentro das terras indígenas habitadas pelos Auaguajá e Guajajara. Então é isso, a terra indígena Alturiaçu, habitada pelos Auaguajá e por Capó, a terra indígena Auá, que é apenas do povo indígena Auaguajá, e a terra indígena Caru, que é habitada pelo povo Auaguajá e pelos Guajajara, e a terra indígena Araribóia, que fica mais ao sul e cortada pela Estrada de Ferro Carajás. Então, a Estrada de Ferro Carajás é uma esfinge mesmo na vida desse povo indígena Auaguajá e dos povos indígenas no Maranhão, né? Talvez para nós todos, né? Porque não para de sair minério, toneladas de minério diariamente de lá, né? Cavando tudo e deixando a gente nesse sufoco aqui. E também a outra coisa que esse filme faz é um pouco do que eu estou fazendo aqui, falando pelos Auaguajá. Isso é bastante reiterado quando no cinema, nos filmes que tem os Auaguajá por motivo, por objeto, os filmes acabam recorrendo aos Guajajara para que eles expliquem a situação dos Auaguajá. A gente viu isso um pouco aí nesse filme, né? Mas eles não deixam de ser grandíssimos aliados, né? Os Guajajara e também o CIMI nesse caso, né? E a terra indígena Auá foi a última terra indígena a ser regularizada e por isso a terra indígena só foi homologada em 2005, então esse filme está em 2007, ainda tinha um grande percurso, né, até chegar no próximo filme, que a Mariana estava lá durante a extrusão dos não indígenas de dentro da terra indígena Auá. Ela foi a última terra a ser regularizada e foi a terra indígena apenas para o povo Auá, porque as outras já estavam regularizadas na década de 80, quando a Estrada de Ferro passou. Então, eram as terras já habitadas pelos Capó e pelos Guajajara. E foi onde os Auaguajá foram conduzidos pelo Estado Nacional, né, a morar junto com os outros parentes lá. Mas
o filme também traz essa coisa dos Auaguajá, né? A questão dos velhos, das crianças, também do jeito próximo, né? Eles filmaram proximamente de vocês falando sobre a história que vocês passaram, mas também fazendo açaí, fazendo a tacaia, fazendo ritual. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco também sobre esse filme. Quem quer começar? Eu só queria falar que a gente não tinha visto esse filme antes juntos, né? Então, essa é uma boa oportunidade para a gente discutir as imagens. Catucoruquai. Eu digo a moça que gosta de Catucoruquai, boa tarde, né? A gente assistiu os filmes, né? O filme foi filmado no CIMI, né? A gente aconteceu muitos essa problemática grande, né? Que tem indígena Caru, tem de lá, e a gente viu o vídeo, né? A gente viu agora aí, né? Madeireiros, né? E derrubou. E também os parentes também na terra indígena também, Guajajara, né? E também a gente tem para contar para os parentes também, né? Como vocês viram o vídeo, né? E também os parentes viam um parente bisavó, né? E até a gente viu um vídeo ali, né? Porque esse vídeo é antigo, né? Já se foram também, né? Faleceram também, né? E quando as crianças a gente viu aí também, já estão vivos, né? Estão novos, né? A gente está lá na luta, né? Produzir com o CIMI, também apoio bastante, né? O CIMI, seminário, né? E a gente também aprendeu junto com o nosso CIMI, né? A FUNAI, né? E também, como vocês viram o vídeo com meus parentes, um rapaz correu com a flecha na mão, né? Viu o madeireiro lá derrubando pé de árvore, né? Derrubando a mãe da árvore, né? Porque o pé de árvore é enorme, né? Aí foi derrubado por os invasores madeireiros, né? Então, os fazendeiros também, exploração grande também, para acabar terra indígena Caru, né? E também, comenta aqui, a gente falou os meninos também fizeram um açaí também, né? Açaí para sustentar as crianças, né? As crianças saíram alegre, né? Vocês viram também, a gente acabou de assistir. E foram banhando garapé, né? Brincando no garapé também, né? E correndo ali, foram para Biratu, garapé banhar, né? E também o senhor também passou carregado com um caibo, vai fazer uma barraca, né? Como vocês viram também, né? E também a gente comenta agora também, vocês viram também uma estrada também, né? Os madeireiros entram lá com os tratores, né? Raspando, derrubando pé de árvores, escada que levaram para a serraria, né? Como vocês viram o vídeo, bastante de madeira dentro de Buriti, né? Buritipupu, na cidade lá, né? E aconteceu muito isso lá para nós, né? Porque acabou o nosso rio, né? Poluição do rio e roubamento das nossas caças, né? E os pacas, os tatu, né? Como os parentes estavam falando também. E também a FUNAI também estava falando também, né? Porque tem que alertar, né? Expulso do madeireiro também, porque está acontecendo desmatamento direto. Hoje não está parado, né? Porque está acontecendo sempre, né? Lá no Araribóia também aconteceu, tem uns parentes lá também, né?
né, ainda não está contato com os brancos, né? A FUNAI já está protegendo eles lá, está fazendo também lá, né? Tem uns parentes também e cuidando, né? E isso também aconteceu lá também bastante madeireiros, da indígena da Araribóia. É a mesma coisa também na terra indígena da Araribóia, uma qual tem indígena do aldeia Juriti, né? E tem também outro chamado de Teiauá, porque foi desmatado maior, grandes, né? Ficou por só as capinhas lá, né? Muitos vasouros, muitos vazileiros, muitos gados, né? Tá lá, né? Foram derrubar tudo, como vocês viram o vídeo, né? E isso matou bastante. Agora ficou só os capim, né? Como os madeireiros derrubar aqueles pés, a árvore dali, né? Porque a gente ficou triste ver essas imagens também, né? Aconteceu de real, de verdade, não é mentira nenhuma, não é montagem, né? Porque aconteceu certo, de realmente mesmo, né? Muitas serrarias, muitos madeireiros, muitos caminhão carregando as madeiras, né? Aí chegou lá, como aldeia Juriti, como aldeia Guajá. Cada um dos madeireiros com os tratores dentro do mato, né? Roubando madeiras, né? Tem uma madeira que chama de impê, né? Como vocês sabem, os maçarandubas, jatobá e pau santos e vários pés de árvores, escataram tudo, né? E derrubando e esquemaram também, né? Por isso que a gente está aqui para mostrar esse vídeo, como a gente fica assim, emocionante também, né? E também a gente aconteceu de verdade, né? Por isso que a gente está aqui, paz, pegam ajuda as pessoas para dar uma força para nós, né? Por isso que um monte de gente, do CIMI, como antropólogo, como FUNAI, né? Dá uma força para a gente. Como as pessoas também, o Azul Guajajara também, né? Nossos parentes também, né? A nosso braço direito, né? Apoiou bastante para expulsar os vasuros dali, né? Porque aconteceu muito desmatamento. E realmente também os parentes foram mortos do madeireiro também, né? Arma de fogos, né? Os tiroteios grandes, né? Foi disposto parentes dentro da aldeia, né? E ameaça grande também, né? A gente nem sei, não parou por aí, né? Mas que está acontecendo. É isso, viu? Boa tarde, um abraço. Ray arika porque kali milikri tamana porque kare ika porque ika ali tamu parikuri tu ali kumichi kare apo material porque ika tamu pua ali namu tamu pua ika ika makanya ali ika ikwe mo po ada pake ada di poi po apa kan po ada di poi hacuca rawaya kira mai kare wi mana rawaya kira awak rawaya kira kare madar ika pa ai kumichi hayari hayari apa kare ika kuri ika mo yawa pan i ma bumi material ika haru pua atamu pua ikue jiperu meri kuchipe ya pi kare agora haru ai porque na coima kare ika ai po parente ni chaki parente agora kare ya awaika haru pua
Ika ati come ika. Ni koi uhu awai ai kan ni koi ai koi po amuni ki ba dot kiri na koi. Ika haru ari rupuan iku hayari am jar. Kare ya ikan ahu no kare ipera ika pa kare ulang. Kare teji ba bang ai na koi ni koi oma. Kare ni hua iwe materi ro pari kiri. Ika wa. Ai hanya ki. Ai. Catu, boa tarde, né? Mais uma vez. Eu vou falar mais alto aqui. Como o pai disse, né? Aconteceu quando foram o primeiro cacique do mato, né? Que ele vivia no mato, dentro da natureza, sem contato da FUNAI. E realmente madeireiro mata muito indígena dentro do mato, né? Aí quando fugiram, né, com o pai, contou, quando ele sabia também, não sabia, quando ele chegou lá, era um tiro, né, espalhou, correu, né, fugiu outro ali, espalha, né, aí quem era uma senhora também, não correu, porque não conseguiu correr, né, aí os cachorros pegou ela, né, os cachorros pegou e os madeiros mataram, né. É isso que acontece lá, onde o Araribóia, né? E que o pai disse que tinha o nome do primo, né? O primo, né? Sobrinho, e tinha fugido naquele momento, né? O tiroteio, né? Os madeiros começaram a atirar nos grupos de nossos parentes, né? Aí, por isso que estão lá naquele Araribóia, né? Hoje estamos lá, né? Que o pai disse, porque é isso que aconteceu, né? Porque não sabe que os parentes estão por aí, né? Realmente estão lá na terra de Araribóia, né? Esse aí aconteceu realmente lá quando o pai, o meu avô, né, foram baleados por um madeireiro também, né, pegou tiro na costa dele, né, e ele correu mesmo assim, né, e atingiu por munição, arma de fogo, né, e também. Então, isso aconteceu, por isso que a gente está trazendo essa memória, né, para não esquecer, é isso, viu? Agora, boa tarde, eu quero falar um pouco também, né? Comentar um pouco. Foi triste que o vídeo que eu vi aqui, acho que era pequeno também. Foi triste que eu vi o mais velho que luta, era um novo também. A vida do índio não é fácil pra gente. Muito luto, muito emoção. Eu já emocionei muito ao ouvir o vídeo. Pera aí, gente. Tô com nervoso. De Patamã, de Mira. De Patamã. Eu conheci um pequeno, eu era criança. Eu vi muito do primo da minha avó. Foi o triste o vídeo. É isso aí. Pessoal, a gente comenta bastante, né? Tem várias coisas, né? Vídeo. Então a gente viu o nome dele é o Pai Tatutiá, né? Nós somos o Pai Tatutiá, a gente viu o senhor carregando o carbo grande, né? Carregando um bardo nas costas, no ombro. Esse aí é o Pai Tatutiá, viu? O Pai Tatutiá, cacique de liderança de geral, Aldeia-Auá, né? A gente viu Tatutiá também. A gente viu o Tatutiá quando era novo, né? Vocês viram aí o Tatutiá falando. Ele começou assim, defender a território, né? Porque a gente não pode largar a mão
por os brancos, né? A gente tem que segurar, né? O momento que a gente, quando a gente não sabia falar português, a gente, como os pessoal falar pra gente, né? Não sabia falar, dominar português, né? Porque assim me falar pra gente, né? Pra gente falar na língua e traduzia, né? Com o CIMI, né? Hoje a gente tá em parceria com o CIMI, né? O CIMI a gente afasta um pouco da gente, né? Porque a gente está com as pessoas do antropólogo, né? Que foram visitar a aldeia, a gente está reunindo, né? Como o Guilherme está aqui, o Irá, o Marina, estão lá, mas estão aqui no presente ainda, né? Isso que a gente viu o vídeo, né? Tipo a cantando, vendo ritual, né? Carauara, né? Vocês viram assim o vídeo, ou fazendo tucaia, né? E botando os penas na cabelo, né? Nunca fica mais branco, né? Para reconhecer parente lá do céu, que o Tatutia diz. Então a gente canta no chão e canta, leva lá para o céu, para poder joga o espírito, né, dos Carauara, né? Busca na música de lá e apanha para cantar a voz, igual a gente fica, a música é a mesma coisa, né? Cantar igualzinho, né? E aí esse a gente usa, cocá, né? O graça dele é cocá. Esse aqui, quando a gente botar pena branca aqui, assim que vocês viram, né? Aqui realmente ritual é assim. Tem que ter nua, né? Que vocês viram aí o vídeo, nu, né? Eles vai cantar para lutas, né? Para mostrar como é que é a nossa música, né? É isso. Mas tá mais outro aqui com o meninozinho também, né? Foram filmados com as crianças também. Muito. Essas crianças que a gente viu os vídeos dos filmes deles aqui, né? E já estão grandes, né? Já estão os pais, família, já está a mãe também, já estão bem muita gente que está morando, quase 300 pouco ao Aguajá, na aldeia Auá, né? E a aldeia Tiracambu, 72 pessoal, né? A aldeia Tiracambu, lá onde que eu moro, pessoal. É um pouco, né? Só no total, o menino falou agora aqui, no mínimo 200 pouco lá na aldeia Tiracambu, mais de 1.400 lá na aldeia, né? Eu acho que confirmar que me ajuda aí, Guilherme, né? Tem mais lá na Auá. E Juriti, a gente não sabe qual é a votação, quantos filhos. Mais ou menos 100. Os 100 pessoas lá, né? É pouco, né? Foram os, né? Mortos por armas de fogo, esses azougues aí, né? Pois é, não é só acontece na aldeia, na terra de Caru, acontece várias etnias, né? Como os parentes estavam aqui, né? Mostrou aquele pra gente, também a gente ficou bem triste assistindo também, né? Foi sábado, não foi? A gente assistiu os filmes do, como é que é o nome dele? Machacari, né? Esses parentes também foram expulsados por os invasores, por os fazendeiros, por os governos ruins que estão aí, né? Aí isso que aconteceu pra gente, né? Porque a gente não quer mais se acontece isso, né? Muitos parentes morreram por os invasores, armas de fogo, né? E massacres das Índias, carrega as Índias ali, né? Tem um estupro também, né? Aí isso que eles fizeram com os parentes, né? Como os parentes Guarani também aconteceu isso, a gente viu bastante vídeo do parente Guarani, né? Foram matados por fazendeiro, foram estrupados por pastor de mal, né? Que ninguém sabe, que foram mandados por alguém, né? Então, e isso aí foram maltratados, tipo, a gente
não gosto com nada, né? Porque a gente tem que respeitar, né? Eu digo assim, porque a nosso sangue é igual, porque o sangue de você não é diferente, né? É isso que eu pergunto, por que a gente tem pessoa mata, indígena, e sangue vermelho igual que nem os brancos, né? Como é indígena. Indígena também sangue vermelho, elas também têm sangue também vermelho. A pele também mesmo jeito, e boca mesmo jeito, orelha mesmo jeito, e dente mesmo jeito. Mas dente, porque a gente tem de língua diferente, porque a minha língua é diferente, a língua do português é diferente, porque a gente tem que conectar para a gente buscar e aprender português, né? Porque a gente tem que ter respeito para a indígena, né? Não pode maltratar as pessoas, não pode ficar, digamos assim, maltratar pessoas, se diz aparência, né? Não pode, né? Não pode expulsar, como a gente, digamos assim, se for nada também, né? Porque deixa os indígenas mora dentro da terra indígena, eles são os protetores, né? Proteger de pé de árvore, proteger de o rio, proteger de peixes, a caças e frutas, cada das frutas pé de árvores, né? Isso é dominado por nossos para indígenas, né? O Aguajá gosta bastante pé de árvores, porque a mãe da terra para a gente, né? Porque a gente gosta, se acabar a floresta toda, como a gente disse, Carauala está lá no céu, ele vai castigar nós, né? Ele vai fazer coisa ruim para nós, né? Se a gente não faz isso, a gente proteger o rio, proteger árvores, proteger os parentes também, né? É isso que é a minha palavra. Depois eu falo mais, a gente vai responde e comenta. Boa tarde, pessoal. Vou falar por quem também aqui, entendeu? Aí, já a primeira vez que vim aqui na Minas Gerais, que vou dizer. Primeira vez que vim, a viagem bom para nós, graças a Deus que nós estamos aqui. Você receberam a gente aqui, graças a Deus. Aí a gente vem aqui nessa momento agora, eu achei importante os vídeos aí que passaram aí, e eu acho muito triste, né? Ontem atrás, eu acho que não existiria, eu acho que primeiramente a gente vê vídeo bem aí, a gente ficou emocionado por causa do vídeo, né? Aí, como que o pessoal vive assim, o pessoal, tipo assim, ó, a nosso futuro, as crianças, ele fica feliz assim, banho no garapé, ficar brincando assim com as amigas, com os amigos, entendeu? Aí, eu achei importante, entendeu? Agora, a gente não pode perder futuro, a gente pode continuar falando português também, a gente pode falar, a gente não pode perder cultura também, a gente pode falar na língua também. Complicado para nós, nosso futuro é importante para nós, entendeu? Aí, como é que eu também sou jovem, mas não pode perder minha cultura, a gente pode continuar a luta pelo nosso território, isso aí, entendeu? Nossa língua também, a gente não estuda tanto português não. Na verdade, a gente estuda o nome das casas, como é que a casa vive assim na mata, o que a casa come, como é sobreviver a casa, entendeu? A gente, isso aí, entendeu? Mas eu quero falar um pouco aqui para vocês também aqui. Eu vi isso, passando vídeo assim, que eu ficar tipo triste assim. O minha avó, que já faleceu faz tempo já, mas
Eu também não conheci bem, né? Eu acho que também eu era criança também, não conheci bem. Agora que eu conheci, aí fica complicado pra mim, né? Aí eu conheci pela foto também, rapaz. Aí me fonde, entendeu? Aí eu vou morrer, mas é assim mesmo, né? Mas a gente tem que entrar na luta mesmo, entendeu? Obrigado pra vocês aí. Pessoal, Catucoricó de novo. Eu não falei onde eu sou professor indígena, né? Não falei isso para vocês, que vocês vão saber agora. Eu sou professor indígena, língua materna, né? Eu estudo e dou aula para os alunos também, as crianças. Eu dou a nome de frutos, nomes de animais, escreve nomes de animais, escreve esculturas, escreve desenho dos cocá, desenho do braçadeiras e desenha flechas também, né? Até cordão, né? De colar, pulseiras, né? E a gente também dá aula para os alunos. A gente tem alfabeto da língua, né? A própria língua a gente tem também, né? Tem o alfabeto dos brancos, né? E a nossa alfabeto é diferente, né? Porque a gente quer, a gente pequeno, né? Criança, para estudar na língua, para não esquecer a língua, né? Muitos parentes, como nós, não estão perdendo, a gente tem eu acho que tem 100% ainda, né, Guilherme? Então a gente nunca perdia a nossa língua, né? Não sei se para frente vai acontecer, mas que a gente não vai deixar perder a língua, a gente vai ficar com nossa língua, né? A gente não vai esquecer da nossa história, né? A gente está aqui para que não esquecer, criança vai estudar a língua português, tem que ser uns 10 anos para dominar o português, para estudar na língua de português. Primeiro vai começar naquele de 3 anos, né? Começando lá, né? E vai começar a estudar na língua, né? Para não esquecer. Quando dá os 10 anos, né? Vai pegar a língua do português e ainda não vai estudar duas línguas, né? Vai estudar na língua portuguesa e na língua também. Para não esquecer. Aí isso que a gente estuda lá com o nosso professor Flávio também, né? Ele tá lá, ajuda bastante também, né? A gente tá juntos, né? Como a gente conseguiu fazer um desenho também, a gente não sabia, mas a gente conseguiu fazer. O Arapió tá aqui também, ele é um artista, né? Desenhador né? Como vocês viram o livro, né? Tem um livro aí para distribuir quando tiver aí, não? Né? E é isso que a gente estamos lá na aldeia Tiracambua com Mauá, viu? Porque a gente não vai deixar a nossa língua, depois os caras aí vai dizer, pá, você não é índio, você não sabe da sua língua, né? A gente está aqui para falar a nossa língua, falar 2 línguas, quando a gente fala, entra nós aqui com Mauá e fala na língua. For português, o branco não é indígena, a gente quiser que falar português para ela, né? É isso aí, viu, pessoal? Eu queria falar assim, só que do mesmo jeito que o Aracu, né, o Pitari, me emocionou ver o filme. Assim, eu já tinha visto várias vezes, mas fazia um tempinho que eu não via, e também fiquei muito emocionado de ver, porque é um retrato de um momento, assim, a gente vê muita gente ali que faz falta, né, que a gente perdeu. E a gente, acho que nos últimos anos,
lá, principalmente na terra indígena Caru, a gente perdeu muita gente, assim, de uma geração, essa geração dos primeiros contatos, geração mais velha, assim, muita gente muito perto, assim, né, um atrás do outro, assim, né, que a gente foi perdendo. E que eram referências para todo mundo, né? Eles estão dizendo aqui, a gente viu ali. Mas ao mesmo tempo me emociona, assim, me deixa, me conforta, assim, de ver que tem gente aqui para tomar a frente, assim, né? Pra não ocupar o lugar deles, mas de levar a luta, né, à frente, né? E de uma forma muito, eu acho que com muita força, né? A gente viu no filme ali, um retrato daquele momento que para o Zauá era um momento de campanhas, assim, de fazer campanhas pedindo socorro, né, para a proteção das terras, para a regularização das terras, para a proteção dos territórios, a proteção dos isolados e tudo mais, porque era um momento muito grave, né, essa questão da madeira, do desmatamento, né, que hoje, felizmente, o desmatamento e a questão madeireira, ela diminuiu muito, foi muito controlada, as organizações criminosas que atuavam na madeira foram muito enfraquecidas, mas a gente tem uma série de outros problemas que permanecem, assim, ameaças muito graves ainda também. A gente tem a pecuária, que tem muita força, tem a soja está chegando lá perto, a gente tem na terra de Turiaçu o garimpo está cada vez mais perto, a gente tem uma ameaça na terra de Jacaru do narcotráfico, tem um monte de outras, assim, né, os madeireiros são um problema que são menores, mas a gente tem uma série de outros. Mas que tem um pessoal aqui se preparando para essa luta e tomando a frente dessa luta, essa geração nova, né, que era, acho que a maioria aqui tinha idade para daquelas criancinhas que estavam aparecendo ali, não podiam ser eles, assim, né, eles tinham essa idade na época, né, só o Iracatacô ali, que é um pouco mais velho, que aparece ali. E agora com essa coisa das campanhas e tudo mais, muita gente falando ali por eles, do Guajajara, o Cine, né, fazendo esse papel de pedindo socorro, para os Zauá poderem ter alguma segurança, mas agora nesse momento em que eles estão falando, né, a gente eles estão tomando a frente, eles estão, enfim, das mais várias formas, né, os professores aqui assumindo como professores indígenas, professores da sua cultura, da sua língua, do seu jeito, eles cuidando dos seus alunos, se preparando agora para começar a assumir a direção e gestão das escolas, quer dizer, nesse movimento aí de autonomia. Então, ao mesmo tempo emociona, faz falta de muita gente que se foi, mas conforta também de ver que continua, né? Está continuando neles aqui. Você quer falar alguma coisa? Não, só tem alguém que quer falar? Eu queria só dar uma sugestão, porque eu estou emocionado. Mesmo sabendo que existe, existem os grupos criminosos, eu vou chamar de criminoso o fazendeiro, o madeireiro, o pesqueiro, o cara que extrai minério. Para mim são criminosos. Sabendo que existe o assassinato de índio, eu estou pensando, Fala mais. desculpa, mas eu estou pensando, não seria possível matar fazendeiro de uma forma bem estudada, matar fazendeiro, matar madeireiro, para chamar a atenção do governo, para falar com eles que a situação é grave e que precisa ter uma intervenção mais efetiva. Agora tem, né, uma organização indígena que é os Guardiões da Floresta,
Eles, não é agora, não é bem recente, né? A partir de 2015, o pessoal nas terras indígenas, Caru, Alto Turiaçu, Auá, eles estão se mobilizando como guardiões das florestas. Também os Guajajara, também os Capó, todos eles. Então, eles fazem esse tipo de proteção das terras, mas eles colocam em risco a própria vida, né? Então, essa questão de... A violência sempre gera violência, né? O que a gente quer mesmo é uma proteção nos termos legais. É claro que essa organização dos guardiões da floresta é justamente para isso que você falou. Eles se organizaram de maneira autônoma, porque já que o socorro não vinha, eles mesmos se organizaram autonomamente como guardiões da sua terra, né? Para fazer a fiscalização, a vigilância. Mas eles não podem tudo, né? Porque as armas dos criminosos são muito mais potentes, né? Então, eles colocam a própria vida em risco, mas eles justamente estão lá para fazer a vigilância e recorrer aos órgãos protetores, né? A polícia, o Ministério Público, e tentar deixar lá a floresta em pé, né? Não é isso? Mas tem uma gente... pergunta, esses guardiões eles são índios? São índios. Agora, gente, vamos... Não tem alguma forma de ingressar nesse grupo? O senhor pode fazer parte, por exemplo, do Preve Fogo. O Nélio Batista está por aqui. O Nélio, ele é cineasta de muitos anos e ele é um adepto ele é um trabalhador do Preve Fogo. O Preve Fogo faz isso. Protege as terras. Vamos fazer uma mediação aqui. Peraí, Carol. O povo começou a fazer pergunta antes da hora, mas assim, vamos abrir para umas perguntas em bloco, para o pessoal mais para os Auá responderem, e depois a gente vai terminar com o canto deles, né? Acho que a gente já está caminhando, então são umas 2 a 3 perguntas só em bloco, e vocês façam essas perguntas. Mas antes disso, só um breve comentário. Vocês viram, a gente vai ver nessa sessão, nessa mostra ao Aguajá de cinema, a gente começou por esse filme mais antigo, de imagens feitas sobre eles, né? Acho que é muito importante aqui que o Guilherme falou, e realmente o fato deles estarem aqui e assumindo o protagonismo, tanto da luta pela terra deles, quanto, nesse caso aqui, de produção da sua própria imagem, é um contexto muito recente que eles estão vivendo, né? E muito importante para a sua própria autonomia territorial, a autonomia da imagem que eles mesmos querem fazer deles mesmos, né? E é interessante saber que mesmo aqueles que fizeram muitas campanhas audiovisuais, inclusive de proteção aos Auaguajá, por exemplo, a Survival, que é uma entidade importante de proteção aos índios isolados, elas acabam fazendo uma proteção, divulgando uma imagem assim, de um povo lá no passado, né? Como se eles não tivessem hoje ativo nesse protagonismo de querer produzir essa sua própria imagem. E isso é meio ambíguo, porque assim, em nome de proteger esses povos isolados e tá reforçando essa campanha entre nós, os brancos não ocidentais, a gente acaba reforçando, de certa forma, uma imagem um pouco estereotipada do que são esses povos indígenas. Então essa mostra um pouco para isso mesmo. A gente começar com essas imagens antigas, que tem um apelo muito grande, como esse filme, mas que são imagens feitas por aliados, por não indígenas. Vocês vão ver que, tipo, Virou Brasil é um esforço enorme, um dos filmes mais recentes deles mesmos, claro, com o apoio ainda no caso aí do Vídeo nas Aldeias, mas deles mesmos controlar essa imagem e controlar a relação que eles querem ter com o branco, o mundo dos brancos, inclusive com a Vale, né? Que é uma corporação, como eles gostam mesmo de dizer, a maior do mundo, né? Muito poderosa e que controla tudo, tenta controlar tudo ali na área. É muito difícil, nesse contexto, a gente imaginar que possam surgir lideranças novas, jovens, assumindo esse protagonismo e dialogando com o mundo dos brancos, o nosso mundo.
Então, assim, é um convite para a gente permanecer, vocês todos que vieram hoje, no primeiro dia, ver todos os filmes, inclusive Serra das Desordens, que é um filme também emblemático do cinema brasileiro, mas que ainda assim, mesmo Serra das Desordens, carrega um pouco essa imagem do... Bom, a gente vai ter o tempo de debater isso lá na frente, de um povo isolado, ou um povo, né, totalmente inserido dentro da natureza, o que não é o caso hoje em dia, mas exceto esses isolados que tentam fugir, né? Em 2015, teve um incêndio, por exemplo, na terra indígena Araribóia, que simplesmente mais da metade dessa terra indígena pegou fogo, e lá dentro tem indígenas isolados. Então é muito incrível imaginar como é que eles estão sobrevivendo nessas condições tão adversas assim, inclusive de desaparecimento da mata, seja por retirada de madeira, seja por incêndio, né? Muitos incêndios muito criminosos. Então, vamos abrir assim, Cora, quem que pediu para falar? Perguntas, 3 perguntas, uma, Reginaldo, mais alguém? 2, então vamos lá, fala aí, Reginaldo. Boa tarde, me chamo Reginaldo Uaiuai, estudante, fazendo mestrando aqui no UFMG. A minha pergunta seria assim: eu assisti imagem muito triste para mim, eu fiquei emocionado também, e vocês sofreram muito, e eu vi muitos madeireiros e tratores no terra de vocês, e queria saber assim agora, será que ainda hoje faz assim? Pessoas que entram assim, pessoas estranhas, garimpeiros e outros madeireiros, ainda está continuando na terra de vocês ou não? Ou já era faz tempo que tinha acontecido essas coisas? Era isso, né? Vamos ir mais um lá. Não, deixa eu falar assim. Boa tarde, meu nome é Luiz Carlos, eu sou aluno da Escola de Artes da Prefeitura, que é o Arena, é um projeto Arena da Cultura, no FAC. Eu estou fazendo curso de longa duração, que acho que eu formo esse ano. A gente vê tudo da cultura afro-indígena. E eu tenho, na verdade, 3 perguntas. Vou tentar ser bem rápido. Uma que eu não entendi na fala desse de camisa preta, que eu não sei o nome, é sobre o estupro de indígenas. Parece que eu ouvi pastor que cometeu estupro. Não sei se eu entendi bem. E se for pastor, eu gostaria de saber se é de conhecimento de vocês, de qual igreja. Ok? Essa é uma pergunta. A outra é uma pergunta e já uma sugestão, se já não foi feito isso. Eu pergunto o seguinte: já foi feita a denúncia no Ministério Público Federal sobre essa invasão de madeireiros e sobre as mineradoras que estão tirando minério em terra indígena com autorização de juiz que não sabe o que está fazendo, não deve ter mãe, por exemplo, porque um juiz que autoriza uma licença para tirar minério numa terra indígena, que está na Constituição, é direito do indígena ter a terra dele. Aí o juiz, que é formado para fazer cumprir a lei, autoriza descumprindo a Constituição nossa. Então um juiz desse tinha que ser preso. Ele que dá a autorização, ele tinha que ser preso. Entendeu? Então a minha pergunta é essa: se já foi feita a denúncia no Ministério Público Federal sobre o caso das mineradoras, dos madeireiros, dos estrupadores,
dos agropecuários que tá matando. Isso é crime. Matar qualquer pessoa é crime. Principalmente indígena. Então vai ficar assim por isso mesmo? Tem que ser preso todo mundo. Aí é prisão perpétua. Se não tem essa lei aqui no Brasil, eu sei que não tem, é fazer essa lei, prisão perpétua. Porque morte para eles é presente. Eles não merecem morrer, não. Tem que ter uma prisão perpétua. E é só isso. Eu queria perguntar também, porque eu não ouvi direito, o Deus de vocês, eu não entendi o nome, por favor. São muitas perguntas, né? A gente vai passar para o comentário deles e aí a gente já vai encerrar, que eles querem encerrar com canto e a nossa sessão já é... Não tem tempo. Só tem uns casquinhos lá, só colocando lá dentro. Eu vou responder aqui o parente original Waiwai, né? Assim, parente, agora a gente tem um guardião da floresta, né? Do guardião da proteger a terra. Agora e diminuiu, né? Acabou um pouco madeira aqui dali, a gente viu ali, foi no começo isso, né? Porque a gente pegou bastante ajuda, né? Tem o guardião da floresta, tem o guardião do Aguajá também, né? Tem o guardião também e tem o Ibama também. Agora diminuiu o madeireiro, né? Tira bastante madeireiro, tirando estacas, tirando madeira mesmo, madeira grande, e carregando caminhão, né? Naquele que vocês viram o vídeo, né? Agora só tem só estaqueiro, né? Tirando motosserra. Lá do Sojão Caru, lá que já consegue muito estaca, né? Os guardião foram para lá para pegar a estaca, cortar a estaca, mas assim também os guardiões estão do risco também, foram ameaçados por estaqueiro também, né? É isso que acontece lá, agora lá, né? Agora mais de madeireiro já parou, né? Agora está acontecendo mais agora só o gado lá, tem uns parentes também envolvidos com ele também, né? Os parentes, os capó, né? Digamos assim, porque eles colocam 1000 cabeças de gato lá, rendar esses terrenos lá, né? É isso que aconteceu agora. Os parentes também, e ameaçam os próprios parentes também, né? Eles botam pistoleiro atrás, né? Aí eles ameaçam os caciques também, né? Aí quando eles falam dos caciques, o cabeça da cacique vale tantos mil reais, tanto dinheiro, né? Assim que acontece lá agora, né? Mas mesmo assim os guardiões estão lutando direto, eles estão fazendo fiscalização também, né? E próprios riscando a vida deles também, né? Aí o povo Aguajá é só para fiscalizar, não pode prender arma, não pode agredir os brancos, os caçadores, né? Só tirar as fotos e fazer informações e bater aos pontos, né? GPS, é isso que o guardião do Aguajá faz, né? Ele perguntou se você falou de estupro antigamente, quando o povo era morto, também cometia estupro contra ele, mas ele perguntou se você tinha falado de um pastor. Você não falou isso? Não, eu não falo do pastor, não. Eu não falei do pastor. Pastor, lá na aldeia não aconteceu esse pastor na minha aldeia, não, né? Porque a gente viu no começo, né, aconteceu isso, né? Agora
Fora o CIMI, que a gente ajudou a gente a dispar, diminuir esses invasores, né? É isso que eu respondo, tá bom? Ah, eu falei o negócio de Tupã na língua, né? Tupã para nós é o Maíra, né? Para vocês é o Deus, né? Os brancos falam, nós chamamos Maíra. Carauara também, né? É outro espírito também, né? Porque assim, se a gente vai os caras aí desmatar, né? Aí pode chover bastante, pode a gente fazer alguma coisa para ruim pra gente, né? Por isso que a gente tem que proteger esses verdes, a natureza, né? É isso aí. Obrigado. Alguém quer? Então, que horas são? Acho que está na hora. 10 para as 4. Então vamos fazer o último canto, então? Se alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, encerrar com um canto, porque agora a gente vai fazer um intervalo, depois do canto, da apresentação de vocês. Aí tem um outro filme do Zauaguajá, que foi feito pela Mariana, que começa às 16 horas, tá? Aí a gente já vai ver o filme junto com o pessoal. Que agora faltam 10 minutos para acabar a sessão. Uma hora ainda. 8 minutos. Tá. Eu acho que eu vou cantar aqui música aqui, como é que eu... Macarrão. Peraí, eu vou contar a música aqui, eu vou botar a música que eu gosto. Já ganhei, né? Eu vou cantar aqui a música de Taquariutiá, viu? Música de caçar, buscar as caças, né? Se vocês quiserem, eu vou sair daqui. Tá bom? Essa é a música que eu gosto, né? O nome do Taquariutiá, né? Taquariutiá, a música do Carauara, né? Eu vou passar o microfone pro pai, vai cantar a música aqui. Música de Tapaã, né? A música, esse nome, o Tapaã, o pai vai cantar.
Vou cantar uma música que mas a música de o pai tá cantando, essa é a música de Tapaã, viu? Essa é a música de lutas, né? Quando a gente canta na luta, quando a gente vem pro Brasília também, a gente tá na lutas, a gente deixa assistência pra gente, né? Eu canto mal o pai, né? Eu aprendi canto com o pai, né? Desde pequeno, né? Eu vou cantar mais uma música para a gente terminar aqui, né? E a música de pescar, né, viu? Yeah.